A economia brasileira passou por muitas mudanças ao longo do ano. E apesar de o mundo ainda sentir os efeitos da crise, o país conseguiu manter o emprego e o poder de compra dos trabalhadores. É o que mostra a reportagem de hoje da série Retrospectiva 2014. 2014 foi um ano de desafios para a economia mundial. A crise financeira que começou em 2008 ainda reflete em países da zona do euro que enfrentam altas taxas de desemprego e endividamento. A recuperação é lenta em economias como a dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e China. No Brasil não foi diferente. A inflação incomodou, bateu o teto da meta, chegou a 6,56%. O cenário internacional não está ajudando a maioria dos países. Falta mercado consumidor no cenário internacional e os países têm dificuldade de aumentar as exportações. O Banco Central teve que agir e a resposta veio com o aumento dos juros. A taxa fechou o ano em 11,75%. E em nota, o Compom reconheceu que decidiu intensificar o ajuste monetário para conter a inflação. O dólar atingiu o maior valor em 9 anos. A moeda americana ultrapassou a barreira dos R$ 2,70. Para estimular a economia, o governo decidiu prorrogar o desconto do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para móveis e automóveis. Os eletrônicos também foram beneficiados. O governo prorrogou por 4 anos a isenção do PIS e COFINS sobre computadores e smartphones. O benefício iria acabar no fim deste ano e foi estendido até dezembro de 2018. A indústria foi um dos setores que contribuíram para a variação positiva do PIB no terceiro trimestre, possibilitando uma pequena reação da economia. Mesmo com baixo crescimento, o país manteve a taxa de desemprego estável, em torno de 5%. O ano deve fechar com 1 milhão de novos postos. Em 2014, o Brasil foi sede da 6ª Cúpula dos BRICS, grupo formado pelas principais economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro em Fortaleza, foi criado um banco de desenvolvimento que vai financiar obras de infraestrutura nos países do bloco. O primeiro país a assumir a presidência vai ser a Índia. O Brasil fica com o comando do Conselho de Administração. As negociações duraram 2 anos. Os líderes ressaltaram que as ações reforçam a posição mundial do BRICS e mostram que é necessário fazer mudanças em instituições financeiras atuais e também em estruturas, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em novembro foi a vez do G20, grupo formado pelas principais economias do mundo, se reunir na Austrália. Nas ruas de Brisbane, centenas de manifestantes aproveitaram o evento para protestar contra as alterações do clima e em defesa dos direitos humanos. Já reeleita, a presidenta Dilma participou do encontro com os olhos voltados para o Brasil e para a formação da nova equipe econômica. O novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, foi anunciado em meio a discussões para a revisão da meta fiscal. Depois de uma sessão tumultuada, que durou quase 19 horas, o Congresso aprovou a inclusão de investimentos do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento e de isenções de impostos no cálculo da economia para pagar a dívida pública. As senhoras e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Joaquim Levy terá a companhia de Nelson Barbosa, do Ministério do Planejamento, e Alexandre Tombini, que será mantido no comando do Banco Central. A nova equipe não quis antecipar quais medidas serão tomadas para o controle dos gastos do governo. Disseram que vão trabalhar com os atuais ministros até que a transição seja concluída em janeiro, mas descartaram pacotes econômicos e afirmaram que qualquer medida vai se basear na continuidade de avanços sociais. Todo exercício orçamentário, todo exercício fiscal é um exercício de escolha de prioridades. E essa escolha, como é um ambiente em que ela se dá, é um ambiente que também permita à economia ter o crescimento necessário para suportar
as despesas públicas. O novo ministro anunciou que a meta de superávit fiscal para 2015 vai ser de 1,2% do PIB. 2014 fecha com a maior empresa brasileira na Berlinda. A Petrobras vem perdendo valor na Bolsa de Valores em função das investigações da Operação Lava Jato da Polícia Federal, que revelou um esquema de pagamento de propinas a partidos, políticos e diretores da estatal. A Justiça Federal já aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra 39 pessoas, a grande maioria dirigentes de empreiteiras que têm contrato com a estatal. Pela primeira vez, os corruptores também estão sentando no banco dos réus. E Luiz Nassif analisa agora os rumos da economia brasileira, faz um balanço deste ano e comenta o que podemos esperar para 2015. Historicamente, a política econômica brasileira sempre teve movimentos pendulares. Então, você tem períodos em que você tem um intervencionismo muito grande na política econômica, de acordo com princípios desenvolvimentistas, daí você caminha numa direção até que começam a haver exageros. Você perde a racionalidade inicial, tem um conjunto de exageros, o pêndulo vai lá em cima, daí você tem mudanças no pensamento econômico, até mundial, e depois você volta numa outra direção de desregulamentação. O Brasil teve isso no governo Geisel, teve grandes avanços aí em vários setores, aí, você completou o ciclo industrial e muitos exageros e desperdícios. Entre o período Collor, entre o período Fernando Henrique, o pêndulo começa a ir por outro lado. E daí se cometem os mesmos exageros. Você arrebenta a questão da capacidade do Estado planejar, libera tarifas públicas, aí, aumentando sensivelmente o custo interno aí, quase que inviabiliza praticamente as empresas de eletrointensivos com liberação de energia. Depois de todo esse período, daí o pêndulo começa a voltar. Então, começa a voltar com uma política econômica mais ativa, a partir da crise de 2008, e daí os mesmos exageros ocorrem na outra ponta também. Quer dizer, o Brasil ainda falta amadurecer para que esses movimentos pendulares não sejam tão agudos. Então, no ano passado, o que ocorreu foi, aliás, esse ano, o que ocorreu de mais sério aí foi a questão fiscal, em que teve muitos subsídios aí, muitas isenções, que seriam necessárias se fossem bem calculadas e bem planejadas. Não foram. Mas a queda aí da atividade econômica, do nível de atividade econômica, acabou levando a problemas fiscais nesse último trimestre. Então, para 2015, você tem a questão fiscal, que vai ser uma prioridade aí, e você tem também a questão da competitividade da indústria brasileira. Então, você tem aí um conjunto de fatores ligados a câmbio, ligados a custo do Brasil, que vão ter que ser trabalhados simultaneamente. Então, a questão fiscal, a questão da política industrial e a questão inflacionária. E vai ter que compatibilizar as três coisas, porque para defender a indústria brasileira, você tem que melhorar o câmbio. Para melhorar o câmbio, você afeta a inflação. Não é desafio fácil, mas não é desafio impossível. O país não está em condição de crise que já teve em outros momentos da história. Está numa situação que exige mão firme, mas sob controle.